Você já notou como alguns sons podem transportar você instantaneamente para lugares que sua mente tentou esquecer? Para mim, é o rangido de um portão de metal. Mesmo hoje, aos 65 anos, quando escuto esse barulho específico, meu corpo reage antes que minha mente possa processar. O coração acelera, a respiração fica curta e minhas mãos, estas mãos que costuraram tantos sonhos, começam a tremer como se ainda estivessem nos invernos de Nova Friburgo, décadas atrás. Feche os olhos por um momento. Imagine estar deitada em uma cama, no escuro, sentindo o peso do cobertor sobre seu corpo, mas incapaz de encontrar qualquer conforto nele. Seus ouvidos estão aguçados, atentos a um único som. O relógio na parede marca cada segundo com um tic-tac que parece alto demais no silêncio da noite. E então, lá fora, você finalmente escuta o arrastar metálico do portão sendo aberto. Neste exato instante, você precisa tomar uma decisão: fingir que está dormindo ou levantar-se para enfrentar a tempestade que está prestes a entrar pela porta? Durante 15 anos da minha vida, este foi meu dilema quase diário. 15 anos nos quais aprendi a ler o humor de um homem pelo modo como ele girava a chave na fechadura. 15 anos nos quais ensaiei sorrisos no espelho do banheiro, enquanto cobria marcas com base barata comprada na farmácia do seu Nestor. 15 anos em que a palavra amor foi lentamente substituída por sobrevivência. Hoje quero compartilhar com você não apenas o que vivi, mas como sobrevivi e, principalmente, como renasci. Meu nome é Teresa, e esta não é uma história simples de contar. Talvez você conheça alguém como eu, sua vizinha, sua tia, talvez sua própria mãe. Mulheres que carregam em seus olhos histórias semelhantes, mas que nunca encontraram voz para compartilhá-las. Sabe o que é mais curioso sobre o medo? Ele tem cheiro. O meu tinha aroma de loção pós-barba misturada com álcool. Quando aquele odor entrava pelas narinas, meu corpo inteiro sabia o que estava por vir, mesmo antes de qualquer palavra ser dita. Há memórias que ficam gravadas não apenas na mente, mas em cada célula do corpo. Muitas vezes me perguntam: por que você não saiu antes? Como se fosse simples como trocar de roupa ou mudar de canal na televisão. Como se existisse uma porta escancarada para a liberdade que eu, por teimosia ou cegueira, me recusava a atravessar. Mas a verdade sobre jaulas emocionais é que suas grades são invisíveis para quem está do lado de fora. Em 1980, quando disse sim, diante do padre, na pequena igreja matriz de Nova Friburgo, eu acreditava estar selando um pacto de amor eterno. Não sabia que estava assinando um contrato com cláusulas que mudavam conforme o humor de meu marido, conforme o número de garrafas de cachaça que ele consumia com os colegas da fábrica, conforme as frustrações que ele trazia para dentro de casa. Vocês me olham agora, em 2025, e veem uma senhora de cabelos grisalhos, com rugas que contam histórias nos cantos dos olhos. Mas antes de ser esta mulher que aprendeu a viver sem medo, fui uma jovem que sonhava com um vestido branco e com um homem que prometia ser porto seguro, não a própria tempestade. Nasci em 1960, em um Brasil que fervilhava de transformações. Enquanto Brasília era inaugurada e o futebol brasileiro conquistava o mundo, eu crescia como filha do meio de uma família simples em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Meu pai, seu Antônio, trabalhava como mestre de obras e minha mãe, Dona Zuleika, era costureira. Foi com ela que aprendi o ofício que mais tarde seria minha tábua de salvação. Nossa casa na Rua das Hortênsias tinha um pequeno quintal onde minha mãe cultivava temperos e algumas flores. Nas noites de verão, sentávamos na varanda para ouvir o programa do Chacrinha no rádio, enquanto minha mãe remendava roupas e meu pai fumava seu cigarro de palha. Minha infância não foi de abundância material, mas havia uma riqueza de afetos que só mais tarde eu entenderia como um privilégio. Aos 16 anos, comecei a trabalhar como balconista na loja de tecidos Bela Agulha, no centro da cidade. Orgulhosa por contribuir com as despesas da casa, entregava quase todo o meu salário para minha mãe,
guardando apenas o suficiente para comprar um batom novo ou uma revista Capricho de vez em quando. A loja era frequentada por senhoras que vinham comprar tecidos para os vestidos que encomendavam às costureiras locais. Foi ali que aprimorei meu conhecimento sobre tecidos, cortes e texturas. Enquanto minhas amigas sonhavam em se mudar para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades, eu tinha sonhos mais modestos. Queria me casar, ter filhos, talvez abrir meu próprio ateliê um dia. Quando via as novelas na TV preto e branco da sala, me encantava com as histórias de amor e imaginava quando seria minha vez de viver algo parecido. O baile de carnaval do Clube Monte Sinai era o evento mais aguardado do ano em Nova Friburgo. Em 1980, aos meus 20 anos, vesti uma fantasia de havaiana que minha mãe me ajudou a fazer. A saia de palha balançava conforme eu caminhava, e os jovens da cidade não disfarçavam os olhares. Mas foi um homem fantasiado de pirata que capturou minha atenção. Augusto tinha 25 anos, trabalhava na fábrica de móveis e tinha um jeito de falar que me fazia sentir como a única mulher do salão. "Posso ter essa dança?" ele perguntou, estendendo a mão enquanto Tim Maia tocava no sistema de som. A letra "Não quero dinheiro, eu quero amor sincero" ecoava pelo clube enquanto eu aceitava seu convite. Não sabia então que aquela música seria uma ironia cruel para os anos que viriam. Nosso namoro foi rápido e intenso. Augusto me buscava na loja com seu Fusca azul, me levava para passear na praça, me apresentou à sua família, pessoas simples e trabalhadoras como a minha. Em 3 meses, veio o pedido de casamento, com direito a anel modesto comprado em suaves prestações. Minha mãe achava tudo muito apressado. "Filha, você mal conhece esse rapaz", ela dizia enquanto costurava meu vestido de noiva. Mas o amor aos 20 anos tem pressa e, principalmente, tem certezas que apenas o tempo consegue desmentir. Nos casamos em abril de 1980, com uma cerimônia simples na igreja matriz, seguida de uma festa no salão paroquial. Mudamos para uma pequena casa alugada, perto da fábrica onde Augusto trabalhava. Nossos móveis eram presentes de familiares ou peças com pequenos defeitos que ele conseguia com desconto na fábrica. Lembro-me do orgulho que senti ao arrumar nossa primeira casa, pendurando as cortinas que costurei, organizando as panelas que ganhamos de presente, sonhando com os filhos que viriam. Os primeiros meses foram como uma continuação do namoro. Augusto saía cedo para trabalhar e voltava à noite, quando jantávamos juntos, ouvindo o noticiário no rádio. Aos domingos, íamos à missa e depois almoçávamos na casa de meus pais ou dos sogros. Eu havia deixado o emprego na loja de tecidos, como era esperado de uma recém-casada naquela época, e dedicava meus dias aos afazeres domésticos. A primeira vez que vi a face diferente de Augusto foi numa noite de sexta-feira, 5 meses após nosso casamento. Ele chegou mais tarde que o habitual, com um cheiro forte de álcool que nunca havia sentido nele antes. Tinha ido comemorar a promoção de um colega, explicou, enquanto cambaleava até o sofá. Fiz um café forte, tentando disfarçar meu desconforto. Nunca tinha lidado com alguém embriagado. Quando perguntei se estava com fome, ele respondeu com uma rispidez que me assustou. "Pare de me tratar como criança." Aquela noite passou, e com ela veio o pedido de desculpas pela manhã. Um buquê de flores comprado na feira e promessas de que aquilo não se repetiria. E eu acreditei, porque o amor aos 20 anos, além de apressado e cheio de certezas, também é generoso com os erros alheios. O problema é que aquela noite não foi um incidente isolado. O que começou como saídas ocasionais com os colegas após o expediente se transformou em um ritual cada vez mais frequente. Uma cerveja virou 2, que viraram várias, que viram cachaça. O Augusto carinhoso da manhã começou a dar lugar ao homem irritadiço da noite. As flores de desculpas se tornaram menos frequentes, enquanto as explosões de raiva se multiplicavam. Em 1982, quando descobri que estava grávida, tive a esperança de que um filho mudaria tudo. Mariana nasceu em uma manhã chuvosa de junho de 1983 e por algumas semanas viu o Augusto que tinha conhecido no baile de carnaval ressurgir.
Ele segurava a pequena com tanto cuidado, olhava para ela com tanto amor, que pensei que finalmente nossa família encontraria seu equilíbrio. Mas as noites mal dormidas com um bebê, as contas que aumentavam e o choro constante de Mariana pareciam desencadear nele uma irritação que crescia a cada dia. A fábrica passava por dificuldades, havia rumores de demissões, e Augusto trazia para casa toda a ansiedade do ambiente de trabalho. "Por que essa criança não para de chorar?" Ele gritou uma noite, após chegar tarde e encontrar Mariana com cólicas. "Você não consegue nem fazer isso direito?" As palavras me atingiram como pedras. Tentei explicar sobre as cólicas, sobre como eu estava há horas tentando acalmá-la, mas percebi que não havia diálogo possível com aquele homem que cheirava a álcool e frustração. O primeiro tapa veio 3 meses depois. Uma discussão sobre dinheiro, sobre o quanto eu gastava com fraldas. "Você acha que dinheiro cai do céu?" Ele perguntou, enquanto eu tentava explicar que havia comprado as mais baratas, mas que Mariana tinha desenvolvido assaduras com elas. Quando argumentei, sua mão encontrou meu rosto com uma força que me jogou contra a parede. O choque foi tão grande que não consegui chorar. Peguei Mariana no berço e me tranquei no banheiro, com o coração batendo tão forte que achei que ela poderia ouvir. Mais tarde, veio o arrependimento dele. As lágrimas, as promessas, as explicações sobre o estresse, sobre o medo de perder o emprego, sobre como eu o havia provocado. "Nunca mais vou tocar em você assim", ele jurou de joelhos, pedindo perdão. E mais uma vez, acreditei. Talvez você esteja pensando, como alguém pode acreditar depois de algo assim? Mas você precisa entender o mundo em que eu vivia no início dos anos 1980. Em nossa comunidade, problemas conjugais eram resolvidos entre 4 paredes. Minhas próprias tias contavam sobre episódios semelhantes com seus maridos como algo normal, parte do casamento. "Homem é assim mesmo, filha", diziam. "Tem que saber levar." Além disso, para onde eu iria com um bebê de colo e sem renda própria? Voltar para a casa dos meus pais significaria admitir um fracasso que eu não estava preparada para encarar. E havia algo mais que só quem viveu um relacionamento abusivo entende. Entre os episódios de violência, existiam dias bons. Dias em que Augusto me trazia um chocolate da padaria, elogiava meu cabelo, brincava com Mariana no tapete da sala. Eram esses momentos que alimentavam minha esperança de que o verdadeiro Augusto voltaria permanentemente. Assim começou o ciclo que marcaria os próximos anos da minha vida. A tensão crescente, a explosão violenta, o arrependimento, a reconciliação e então a calmaria temporária antes que tudo recomeçasse. Com o tempo, aprendi a ler os sinais. O jeito como ele estacionava o carro, o barulho da chave na porta, até mesmo o tom da sua respiração, cada detalhe me dizia o que esperar daquela noite. E no meio de tudo isso, Mariana crescia. Seus primeiros passos, suas primeiras palavras, seus desenhos coloridos pregados na geladeira. Eu vivia dividida entre o terror das noites e a necessidade de criar um ambiente de normalidade para minha filha durante o dia. Aprendi a maquiar não apenas os hematomas, mas também a tristeza, apresentando ao mundo e à minha filha uma versão de mim que parecia ter tudo sob controle. O inverno de 1988 chegou mais rigoroso que o normal em Nova Friburgo. As serras amanheciam cobertas por uma névoa densa e o frio entrava pelas frestas da nossa casa como um intruso persistente. Mariana já estava com 5 anos e frequentava a pré-escola municipal. Naquela manhã, enquanto ajudava a vestir seu uniforme azul marinho, percebi que ela hesitava em sair de casa. "O que foi, filha?" Perguntei enquanto abotoava seu casaquinho de lã que eu mesma tinha tricotado nas noites solitárias. "Mamãe, a professora pediu para os pais irem à reunião amanhã", ela respondeu, com os olhos fixos no chão. "Vai ter apresentação do Dia das Mães e precisa que todo mundo vá." Senti um nó se formar na garganta. As reuniões escolares eram sempre um desafio.
Augusto odiava que eu saísse sozinha à noite, mas também se recusava a me acompanhar. Nas poucas vezes em que insisti, passei dias pagando o preço da minha teimosia. Eu vou estar lá, prometi, sem saber como cumpriria. Naquela noite, enquanto Mariana já dormia, criei coragem para contar a Augusto sobre a reunião. Ele assistia ao Jornal Nacional na nossa televisão Philips. O locutor falava sobre a nova Constituição que tinha sido promulgada naquele ano, sobre direitos e cidadania, palavras que pareciam pertencer a um universo distante do meu. Preciso ir à escola da Mariana amanhã à noite, disse, tentando soar casual, enquanto dobrava as roupas recém-passadas. Tenho uma apresentação para o Dia das Mães. Ele não tirou os olhos da TV, mas percebi sua mandíbula tensa. E quem vai fazer o jantar? Posso deixar tudo pronto antes de sair, respondi rapidamente. A reunião não deve demorar mais que 1 hora. Augusto finalmente virou-se para mim. Aquele olhar que eu conhecia tão bem, calculista, medindo minha reação. E como você vai? Pensei em pedir para a dona Cida me levar. A filha dela estuda na mesma sala. Foi quando ele levantou, desligando a TV com um movimento brusco. Isso é desculpa para ficar de conversa fiada com as comadres, não é? Para espalhar nossas vidas para o bairro todo? Não, Augusto, é só uma reunião da escola. A Mariana vai se apresentar. Ela precisa que eu esteja lá. O que se seguiu foi uma explosão de acusações. De como eu estava mudada, de como passava mais tempo pensando na escola da menina do que nas obrigações de casa, de como eu estaria envergonhando ele perante outras famílias. A cada frase, sua voz aumentava, e eu me encolhia mais, recuando até sentir a parede fria nas costas. Então aconteceu. Não foi um tapa ou um empurrão como das outras vezes. Foi algo muito pior. Você não vai a lugar nenhum, ele disse, com uma calma repentina que me gelou mais que qualquer grito. E se insistir nessa história, vou buscar a Mariana na escola amanhã e levar ela para passar uns tempos na casa da minha mãe em Petrópolis. Meu mundo parou. A ameaça de tirar minha filha de mim era diferente de qualquer violência física que ele pudesse infligir. Era como se tivesse encontrado meu ponto mais vulnerável e decidido pressionar ali, com toda a força. Você não faria isso, sussurrei, sentindo as lágrimas que não conseguia mais conter. Experimente me desafiar e veja se não faço, respondeu, pegando as chaves do carro. Vou ao bar do Cardoso. Quando voltar, quero esse assunto encerrado. Quando a porta bateu, caí sentada no sofá, tremendo. Pela primeira vez, percebi com clareza absoluta que não estava apenas colocando minha segurança em risco, mas também a de Mariana. Não era apenas sobre os hematomas que eu escondia com blusas de manga comprida no verão, ou sobre as desculpas que inventava para as vizinhas. Era sobre o futuro da minha filha, sobre que tipo de vida ela teria, que tipo de relacionamentos acharia normal ter no futuro. Olhei para o corredor escuro que levava ao seu quarto e, na penumbra, vi o pequeno crucifixo que minha mãe havia nos dado de presente de casamento. Foi naquele momento, sozinha na sala silenciosa de uma casa que nunca realmente sentiu como um lar, que algo se quebrou, e, ao mesmo tempo, algo novo começou a se formar dentro de mim. Depois que Augusto saiu, fiquei sentada no escuro por quase 1 hora, como uma estátua de sal, incapaz de me mover. A ameaça dele ecoava em minha mente, e cada cenário que eu imaginava parecia mais aterrorizante que o anterior. Me vi sem Mariana, visitando-a nos fins de semana como uma estranha, vendo outra mulher pentear seus cabelos, ouvir suas histórias, secar suas lágrimas. Levantei-me finalmente e fui até o quarto dela, abrindo a porta devagar para não acordá-la. A luz fraca do abajur em formato de lua iluminava seu rostinho sereno, emoldurado pelos cachos que insistiam em escapar das tranças que eu havia feito horas antes. A boneca de pano que minha mãe costurou estava apertada junto ao peito, como sempre. Eu não vou deixar ninguém te tirar de mim, prometi em um sussurro, sentando-me na beirada da cama. Nunca.
Voltei para a sala e liguei o rádio em volume baixo, na estação local que tocava músicas românticas naquele horário. Roberto Carlos cantava Como Vai Você, e a ironia daquela letra me fez engolir um riso amargo. Como eu estava, destroçada, com medo, mas estranhamente mais lúcida do que havia estado em anos. As ameaças de Augusto tinham derrubado a última barreira da ilusão que eu alimentava, a de que, de alguma forma, poderia proteger Mariana do que acontecia entre quatro paredes. Percebi que, mesmo nos dias em que ele não me agredia fisicamente, o medo constante em que vivíamos já era uma forma de violência contra ela. Lembrei-me das palavras da dona Julieta, nossa vizinha mais velha, que certa vez me encontrou chorando no quintal. Minha filha, ela havia dito, uma árvore que não se curva ao vento forte acaba quebrando. Na época, entendi como um conselho para ter paciência, para aguentar. Mas agora percebia que havia interpretado errado. Não quebrar não significava necessariamente ficar parada no mesmo lugar. Às vezes, significava desenraizar-se, buscar um solo mais fértil. Fui até o guarda-roupa e retirei a lata de achocolatado, onde guardava o dinheiro que conseguia poupando aos poucos. Algumas moedas do troco da feira, o pagamento de pequenos consertos de roupas que fazia escondido para vizinhas. Não era muito, mas representava a única autonomia que eu havia conseguido preservar em meu casamento. Sentei-me à mesa da cozinha e fiz algo que não fazia há anos. Comecei a planejar meu próprio futuro. Nos fundos de um caderno de receitas, entre instruções para bolo de fubá e pudim de leite condensado, comecei a escrever possibilidades. Poderia voltar a trabalhar como balconista, talvez na papelaria da Dona Marta, que sempre elogiava minha organização quando eu ia comprar materiais escolares para Mariana. Ou quem sabe retomar a costura de forma profissional. Minha mãe ainda tinha a máquina Singer antiga que me ensinou a usar. Enquanto rabiscava ideias, sentia uma mistura de terror e estranha euforia. Terror pelo desconhecido, por desafiar um homem que havia deixado claro o que faria se eu tentasse sair de seu controle. Euforia por, pela primeira vez em anos, conseguir enxergar além das paredes daquela casa, além do ciclo de violência que havia se tornado minha rotina. O relógio da cozinha marcava quase meia-noite quando ouvi o barulho do Monza de Augusto estacionando. Rapidamente guardei o caderno, sequei o rosto e voltei para o sofá, assumindo a mesma posição de quando ele saiu. O portão rangeu, os passos se aproximaram e instintivamente meu corpo se tensionou, preparando-se para o que viria a seguir. Ele entrou cambaleando, mais embriagado do que havia saído. Seus olhos vermelhos me procuraram na penumbra da sala. Ainda acordada? Esperando para continuar a discussão? Não, respondi baixinho. Só esperando você chegar para ir dormir. Ele pareceu satisfeito com minha aparente submissão. Ótimo. E aquela história da escola? Você tem razão, disse, sentindo cada palavra como uma pequena traição a mim mesma e a Mariana. Não preciso ir. Posso pedir para a professora gravar com aquelas filmadoras que eles têm lá. Augusto sorriu, aquele sorriso de quem venceu uma batalha. Viu só? Não foi tão difícil concordar comigo. Naquela noite, deitada ao lado dele, mantive os olhos abertos fitando o teto. A respiração pesada de Augusto indicava que havia caído em sono profundo, alheio à tempestade que se formava silenciosamente ao seu lado. Porque enquanto ele dormia, tranquilo em sua ilusão de controle, eu tomava a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Na manhã seguinte, agi como se nada tivesse mudado. Preparei o café da manhã como sempre, pão com manteiga na chapa, café forte para Augusto, achocolatado para Mariana. Arrumei a lancheira dela com o sanduíche de queijo e a maçã cortada em gomos, como ela gostava. Augusto folheava o jornal local na mesa, comentando sobre a crise econômica, sobre como o presidente Sarney não sabia o que estava fazendo, sobre os preços que não paravam de subir. Vou precisar de dinheiro extra para o material escolar da Mariana, comentei casualmente enquanto lavava a louça. Ele baixou o jornal, me olhando com desconfiança. De novo?
Não comprou tudo no início do ano? A professora pediu materiais para um projeto especial. Menti, mantendo a voz calma e os olhos na louça. Algo sobre os estados brasileiros. Augusto resmungou, mas tirou a carteira do bolso e separou algumas notas. Tome, e peça um recibo dessa escola. Quero ver onde está indo tanto dinheiro. Claro, respondi, guardando as notas no bolso do avental. Vou levar a Mariana agora. Tenha um bom dia. No caminho para a escola, segurei a mão da minha filha com mais força que o normal. Ela notou algo diferente, com aquela percepção que as crianças têm. Mamãe, você vai à minha apresentação hoje? Perguntou, olhando para cima com seus olhos castanhos tão parecidos com os meus. Engoli o nó na garganta. Filha, a mamãe não vai poder ir hoje, mas vou pedir para sua professora gravar e assistiremos juntas em casa, está bem? Ela abaixou a cabeça, decepcionada, mas não insistiu. Crianças que crescem em lares como o nosso aprendem cedo a não questionar, a aceitar desapontamentos como parte natural da vida. Isso partiu meu coração mais que qualquer coisa. Depois de deixá-la, não fui para casa. Caminhei até a agência dos Correios no centro da cidade e entrei numa das cabines telefônicas. Com as mãos tremendo, disquei o número da casa da minha irmã Cecília, que morava em Teresópolis, cidade vizinha. A ligação custava caro e eu calculava mentalmente quanto tempo poderia falar com o dinheiro que tinha separado. Alô? A voz dela do outro lado da linha me trouxe lágrimas aos olhos. Ceci, sou eu, disse, tentando controlar o tremor na voz. Preciso da sua ajuda. Houve um silêncio do outro lado. Minha irmã e eu nos falávamos pouco desde meu casamento. Augusto não gostava da minha família, dizia que eles colocavam ideias na minha cabeça. Mas Cecília nunca deixou de mandar cartões de aniversário para mim e para Mariana, sempre com seu número de telefone anotado a lápis no verso, como um lembrete silencioso de que estava lá se eu precisasse. O que aconteceu, Teresa? Ela perguntou finalmente, e havia tanta compreensão em sua voz que não consegui mais conter o choro. Entre soluços, contei tudo. Não apenas a ameaça da noite anterior, mas os anos de abuso, o medo constante, os hematomas escondidos, as mentiras para proteger Augusto e para me proteger da vergonha. Falei até que as moedas acabassem e a telefonista avisasse que a ligação seria encerrada. Vou buscar vocês. Foram as últimas palavras de Cecília antes do telefone desligar. Saí da cabine sentindo-me estranhamente leve e terrivelmente pesada ao mesmo tempo. Havia dito em voz alta coisas que mal admitia para mim mesma. Não havia mais como voltar atrás. Passei pela farmácia do seu Nestor e comprei os itens essenciais que poderia precisar: escova de dentes, sabonete, absorventes. Depois fui à papelaria da Dona Marta e, tomando coragem, perguntei se ela precisava de ajuda na loja. Ora, Teresa, que coincidência! Ela exclamou. Estava mesmo pensando em contratar alguém para os fins de tarde. A sobrinha que me ajudava vai se casar e mudar para Nova Iguaçu. Combinamos que eu começaria na semana seguinte, se tudo desse certo. Senti uma pontada de esperança, um sentimento que havia quase esquecido como era. Voltei para casa e passei o resto da manhã arrumando discretamente uma pequena mala com nossas roupas essenciais e alguns poucos objetos de valor sentimental. O álbum de fotos de Mariana bebê, a boneca de pano, a pulseira que ganhei da minha avó. Escondi a mala nos fundos do armário, debaixo de cobertores que não usávamos naquela estação. À tarde, busquei Mariana na escola. Seu rostinho estava triste. Ela havia se apresentado sem a mãe na plateia. Comprei um sorvete para nós duas, algo que raramente fazia por causa das reclamações de Augusto sobre gastar dinheiro com besteiras. Por que estamos tomando sorvete numa terça-feira? Ela perguntou confusa, mas feliz com o picolé de morango. Olhei nos olhos da minha filha e disse algo que marcaria o início da nossa nova vida. Porque às vezes, Mariana, a gente precisa fazer coisas diferentes para lembrar como é bom estar viva. Enquanto caminhávamos de volta para casa, com o sol da tarde iluminando as montanhas da serra, fiz uma promessa silenciosa. Aquela seria a última noite que passaríamos sob o mesmo teto que Augusto.
Amanhã, quando ele saísse para trabalhar, Cecília chegaria. E então, finalmente, encontraríamos nossa própria versão de liberdade. A primeira noite na casa da minha irmã Cecília foi um misto de alívio e terror. Mariana dormiu abraçada à sua boneca de pano, exausta após um dia de tantas emoções. Eu, no entanto, não consegui pregar os olhos. Cada barulho na rua me fazia sentar na cama improvisada na sala, certa de que era Augusto que havia nos encontrado. Ele não sabe onde estamos, Teresa. Cecília repetia, sentada ao meu lado na mesa da cozinha, enquanto tomávamos chá de camomila em xícaras com bordas lascadas. Ninguém sabe, só eu e o Ricardo. Ricardo, meu cunhado, havia sido surpreendentemente compreensivo. Quando chegamos com nossa única mala pequena, ele não fez perguntas, apenas ajudou a descarregar o carro e depois saiu para comprar pão e leite, dando-nos espaço para nos acomodar. Você não entende, murmurei, esfregando os olhos cansados. Augusto conhece gente em toda Nova Friburgo. Tem os amigos da fábrica, os companheiros de bar. Alguém vai nos ver e contar para ele. Por isso vocês não podem ficar aqui por muito tempo, Cecília disse com a objetividade prática que sempre a caracterizou. Amanhã mesmo vamos à delegacia da mulher em Petrópolis. É mais distante e ninguém te conhece lá. A menção à delegacia fez meu estômago revirar. A ideia de expor publicamente o que havia acontecido por tantos anos dentro da minha casa me causava um misto de vergonha e medo que não conseguia explicar. Como falaria com estranhos sobre as noites em que tremia ouvindo o portão ranger? Como explicaria que havia permitido que minha filha crescesse naquele ambiente? Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo demais. Cecília atendeu na extensão do quarto e eu congelei no sofá, segurando a respiração. Depois de alguns instantes, ela apareceu na porta. Era ele, disse simplesmente. Queria saber se eu tinha notícias suas. O que você disse? Perguntei com a voz quase sumida. Que não falava com você há semanas. Que ele deveria procurar nas casas das amigas da escola da Mariana. O plano era ganhar tempo. Augusto certamente ligaria para todas as mães da turma de Mariana, mas isso nos daria algumas horas preciosas para organizar os próximos passos. Peguei a bolsa que Cecília havia me emprestado e coloquei os poucos documentos que havia conseguido trazer. Minha certidão de casamento, a certidão de nascimento de Mariana, minha carteira de identidade amarelada nas bordas. E a Mariana? Perguntei, preocupada em deixá-la, mesmo que fosse com Cecília. Ricardo pediu folga no banco hoje. Ele vai ficar com ela enquanto vamos à delegacia. O caminho até Petrópolis nunca me pareceu tão longo. No carro antigo de Cecília, um Fusca azul claro que protestava a cada subida nas curvas da serra, revisei mentalmente o que diria. Mas quando finalmente chegamos à delegacia, um prédio pequeno e desgastado na parte antiga da cidade, todas as palavras ensaiadas desapareceram. A Delegacia da Mulher de Petrópolis havia sido inaugurada há pouco tempo, seguindo o movimento de criação dessas unidades especializadas que começou em 1985 em São Paulo. Ainda assim, o local parecia improvisado. Uma sala dividida em várias baias por divisórias que não chegavam ao teto, algumas cadeiras de plástico na recepção e um ventilador barulhento que espalhava o ar quente em vez de refrescá-lo. A escrivã que nos atendeu tinha aproximadamente minha idade, cabelos presos num coque severo e óculos de armação grossa. Sua expressão era uma mistura de cansaço e compaixão enquanto preenchia o formulário com meu relato. Quando mencionei os anos de abuso, ela nem levantou os olhos do papel, como se ouvisse histórias semelhantes todos os dias. A senhora tem marcas físicas recentes? Perguntou em determinado momento. Não, respondi, sentindo-me estranhamente culpada. Os últimos hematomas já sumiram. Testemunhas? Minha filha. Comecei, mas a escrivã balançou a cabeça negativamente. Menor de idade não conta legalmente. Alguém mais? Minha vizinha, Dona Julieta, me viu chorando algumas vezes. E a farmácia do seu Nestor, onde eu comprava maquiagem para cobrir os roxos? Ela suspirou, tirando os óculos e esfregando os olhos. Dona Teresa,
Vou ser sincera com a senhora. Sem marcas recentes e sem testemunhas adultas, vai ser difícil conseguir uma medida protetiva imediata. Foi Cecília quem interviu, com a voz firme. Então você está dizendo que minha irmã precisa voltar para casa e esperar apanhar de novo para conseguir proteção? A escrivã recolocou os óculos, parecendo genuinamente triste. Não é o que eu quero, mas é como a lei funciona. Vamos registrar a ocorrência, claro. Mas por enquanto, o mais seguro é que a senhora fique longe de casa. Saímos da delegacia com um papel que parecia valer menos que a folha em que foi impresso. Uma ocorrência sem consequências práticas. Na escadaria da entrada, sentei-me e chorei. Não pelo que Augusto havia feito, mas pela sensação de que o sistema que deveria me proteger havia acabado de falhar. Vamos encontrar outro caminho, Cecília disse, segurando minha mão. Sempre existe outro caminho. No caminho de volta, paramos em um orelhão na praça central. Cecília ligou para casa, falou brevemente com Ricardo e voltou com o semblante sério. Augusto apareceu lá, disse, entrando no carro. Ricardo disse que ele estava alterado, bateu na porta perguntando por nós. Meu sangue gelou. O que aconteceu? Mariana. Está tudo bem. Ricardo não abriu a porta. Disse pelo interfone que estava sozinho, que tinha voltado do trabalho para almoçar. Augusto não acreditou. Ficou gritando na rua, ameaçando derrubar a porta. Meu Deus! Ricardo chamou a polícia. Quando a viatura chegou, Augusto já tinha ido embora, mas pelo menos registraram a ocorrência. Isso pode nos ajudar. Naquela noite, enquanto Mariana dormia no quarto de hóspedes, nós três, eu, Cecília e Ricardo, sentamos à mesa da cozinha para elaborar um plano. Era claro que não podíamos ficar em Teresópolis. Augusto sabia onde minha irmã morava e, pela atitude daquele dia, não hesitaria em causar problemas. Tenho uma prima em São Paulo, Ricardo ofereceu. Ela aluga quartos em uma pensão para mulheres no bairro do Bexiga. Não é nada luxuoso, mas é limpo e seguro. São Paulo, a maior cidade do Brasil, tão distante da realidade da pequena Nova Friburgo, onde eu havia passado toda a minha vida. Um lugar onde eu poderia me perder na multidão, onde Augusto teria dificuldade em nos encontrar. Como vamos sobreviver lá? Perguntei, o medo do desconhecido lutando contra a necessidade de segurança. Você sabe costurar, não é? Ricardo perguntou. O Bexiga tem muitas confecções pequenas. Tenho certeza que você consegue trabalho. O peso da decisão me esmagava. Mudar para São Paulo significava não apenas fugir de Augusto, mas abandonar tudo o que conhecia. Os lugares familiares, a escola de Mariana, a proximidade com minha mãe já idosa. Ao mesmo tempo, permanecer na região era colocar não apenas a mim mesma em risco, mas também minha filha e agora minha irmã e seu marido. Quando o sol começou a nascer, iluminando a cozinha com uma luz dourada e suave, tomei minha decisão. Iríamos para São Paulo, para a pensão da prima de Ricardo. Começaríamos do zero, eu e Mariana. Suportaríamos qualquer dificuldade, qualquer saudade, porque a alternativa, voltar para Augusto, não era mais uma opção. A pensão da dona Eulália, prima de Ricardo, ficava em um sobrado antigo na rua 13 de Maio, coração do Bexiga. O quarto que nos foi designado era pequeno, com espaço apenas para uma cama de casal que dividiríamos, um armário embutido com portas que rangiam e uma pequena cômoda com 3 gavetas. A janela dava para um pátio interno, onde várias inquilinas estendiam roupas em varais improvisados. É temporário, repeti para Mariana, que olhava em silêncio para o papel de parede descascado. Logo encontraremos um lugar só nosso. A primeira semana foi a mais difícil. Mariana chorava à noite, baixinho, achando que eu não percebia. Sentia falta dos amigos, da escola, da rotina, que apesar de tudo, era familiar. Eu me desdobrava entre procurar trabalho durante o dia e confortá-la à noite, assegurando que tudo ficaria bem, mesmo quando minhas próprias dúvidas me mantinham acordada até o amanhecer. Dona Eulália, uma senhora de seus 70 anos com energia de quem tinha 50, foi nossa primeira aliada.
Contei-lhe uma versão simplificada da nossa situação, que estava me separando de um marido violento, e ela imediatamente acionou sua rede de contatos. Minha sobrinha tem uma lojinha de concertos no mercado municipal, ela disse em uma manhã, enquanto dividíamos o café na cozinha coletiva da pensão. Ela está precisando de alguém que saiba fazer ajustes em roupas. Não paga muito, mas é um começo. A loja da Neide, sobrinha de Dona Eulália, era menor que meu antigo quarto em Nova Friburgo. Um cubículo espremido entre uma banca de especiarias e um açougue, com uma máquina de costura industrial que parecia ter sobrevivido à Segunda Guerra Mundial e pilhas de roupas aguardando conserto. O cheiro de canela e cravo da banca vizinha impregnava tudo, e nas primeiras semanas eu voltava para a pensão com aroma de especiarias nos cabelos e nas roupas. O salário era como Dona Eulália havia alertado: mínimo. Mal dava para pagar nossa estadia na pensão e as refeições mais básicas. Consegui matricular Mariana em uma escola pública próxima, mas os materiais escolares e uniformes foram um desafio à parte. Às vezes eu ficava na loja após o horário, fazendo concertos extras para clientes particulares, guardando cada centavo adicional. A maior dificuldade, no entanto, não era financeira. Era o constante estado de alerta, o medo que me acompanhava para todo lugar. Cada vez que o telefone público da pensão tocava, meu coração disparava. Cada homem de meia idade com a compleição física de Augusto que passava na rua me fazia mudar de calçada. À noite, empurrava a cômoda contra a porta do quarto antes de dormir. Um mês após nossa chegada, recebi uma ligação de Cecília. Eu usava o telefone público da esquina para falar com ela quinzenalmente, em horários combinados previamente. Ele foi até a casa da mamãe, Cecília disse, sua voz tensa mesmo através da linha cheia de estática. Estava transtornado, dizendo que você sequestrou a Mariana, que vai te denunciar por abandono de lar. Ele machucou mamãe? Perguntei, sentindo o pânico crescer. Não, graças a Deus. O vizinho dela, seu Manuel, ouviu a gritaria e apareceu. Augusto foi embora, mas antes disse que vai te encontrar, nem que tenha que revirar o Brasil inteiro. Após desligar, caminhei de volta à pensão como um autômato. A sensação de segurança que havia começado a construir desmoronou como um castelo de cartas. Augusto não havia desistido. E agora minha mãe idosa também estava na linha de fogo. Naquela mesma semana, Mariana voltou da escola chorando. Uma colega de classe tinha zombado do único uniforme que ela possuía, já desbotado de tantas lavagens na pia da pensão. Quero voltar para casa, mãe. Ela soluçou contra meu peito. Quero meu quarto, meus amigos. Sentei-me na cama com ela, segurando seu rostinho entre minhas mãos. Mariana, olhe para mim. Aquela não é mais nossa casa. Nossa casa é onde estamos juntas, entende? E estamos construindo uma vida nova aqui. Mas as palavras soavam ocas até para meus próprios ouvidos. Eu também queria algo familiar, algo que fizesse sentido. A cidade grande nos engolia com seu ritmo frenético, sua indiferença, suas distâncias intermináveis que transformavam qualquer deslocamento em uma expedição cara e cansativa. No trabalho, Neide começou a notar meu estado de constante apreensão. Você está sempre olhando por cima do ombro, Teresa, ela comentou enquanto fechávamos a loja uma noite. Parece que está fugindo de um fantasma. Naquele momento, algo dentro de mim cedeu. Como uma represa que finalmente cede à pressão da água, comecei a chorar ali mesmo, entre pilhas de calças aguardando bainha e camisas esperando novos botões. Entre soluços, contei tudo para Neide: o casamento abusivo, a fuga apressada, o medo constante, as ameaças de Augusto, o desespero de tentar reconstruir uma vida com recursos tão escassos. Ela ouviu em silêncio, seus dedos calejados de anos de costura, acariciando minha mão ocasionalmente. Quando terminei, ela se levantou, trancou a porta da loja e serviu 2 doses de um licor de jabuticaba que guardava para ocasiões especiais. Meu primeiro marido quebrou 3 costelas minhas antes que eu criasse coragem para sair de casa. Ela disse simplesmente, como quem comenta o tempo.
Isso foi há 20 anos, e às vezes ainda acordo no meio da noite achando que ouvi a voz dele. Aquela foi a primeira vez que encontrei alguém que realmente entendia o que eu estava passando. Não por compaixão ou empatia, mas por experiência própria. Foi também o momento em que percebi que minha história não era única. Havia outras mulheres, tantas outras, carregando cicatrizes semelhantes, visíveis ou não. No domingo seguinte, Neide nos levou, a mim e Mariana, para conhecer o Parque do Ibirapuera. Foi o primeiro momento de verdadeira leveza desde nossa chegada a São Paulo. Mariana correu pela grama, perseguindo pombas e rindo, um som que eu não ouvia há semanas. Sentada em um banco à sombra, observando minha filha brincar, pensei que talvez, apenas talvez, pudéssemos encontrar algum tipo de paz nesta nova vida. Mas a tranquilidade durou pouco. Ao voltarmos à pensão no final da tarde, Dona Eulália nos esperava com uma expressão grave. "Um homem esteve aqui procurando por vocês", disse em voz baixa para que outras inquilinas não ouvissem. Disse que era seu irmão, que havia acontecido uma emergência na família. Meu sangue gelou nas veias. Eu não tinha irmãos. Só podia ser Augusto, ou alguém mandado por ele. Como ele era? Perguntei com a voz fraca. Alto, forte, cabelos grisalhos nas têmporas. Tinha um sotaque da serra. Disse que se chamava Carlos. A descrição correspondia a um dos amigos mais próximos de Augusto da fábrica de móveis. De alguma forma, ele havia descoberto que estávamos em São Paulo e agora estava rastreando nossos passos. Naquela noite, enquanto Mariana dormia, encarei a triste realidade. Não importava quão longe fôssemos, a sombra de Augusto nos seguiria. A pensão não era mais segura. Teríamos que nos mudar novamente, talvez para outro bairro, outra cidade, começar do zero mais uma vez. A sensação de fracasso era esmagadora. Cada pequena vitória das últimas semanas, o trabalho estável, a adaptação de Mariana à nova escola, as amigas que começávamos a fazer na pensão, tudo parecia desmoronar. Estava de volta à estaca zero, com menos recursos e mais desgastada que antes. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. Havia passado a noite em claro, considerando nossas opções, todas igualmente desanimadoras. Podíamos mudar para outra pensão em outro bairro, mas quanto tempo levaria até Augusto, ou seus amigos, nos encontrarem novamente? Voltar para a casa de Cecília estava fora de questão. Seria o primeiro lugar onde ele procuraria. E eu não tinha dinheiro suficiente para alugar um apartamento próprio, que exigia fiador, depósito, meses adiantados. Mariana ainda dormia quando saí para o corredor. A pensão estava silenciosa àquela hora, com apenas os sons ocasionais da casa antiga, uma tábua que rangia, um cano que vibrava. Na cozinha coletiva, encontrei Dona Eulália já preparando o café. "Não dormiu, minha filha?" Ela perguntou, olhando minhas olheiras profundas. "Preciso encontrar outro lugar para ficar", respondi, aceitando a xícara de café que ela me oferecia. "Não quero colocar a senhora ou as outras moradoras em risco." Dona Eulália sentou-se à minha frente, seus olhos cansados, mas perspicazes, me estudando. "Esse homem, seu marido, ele é tão perigoso assim?" Hesitei por um momento, mas então decidi que a verdade era melhor que qualquer versão suavizada. "Sim. Na última discussão que tivemos, ele ameaçou me matar se eu tentasse levá-lo para longe de minha filha." A senhora idosa balançou a cabeça lentamente. "Conheço bem esse tipo de homem. Meu pai era assim com minha mãe." Ficamos em silêncio por alguns minutos, o vapor do café subindo entre nós como pensamentos não ditos. Foi Dona Eulália quem finalmente quebrou o silêncio. "Tenho uma propriedade em Santo Amaro", ela disse. Era a casa onde cresci. Está vazia há anos, desde que minha irmã mais nova faleceu. Não é grande coisa. Precisa de reformas. A fiação é antiga, mas tem muros altos e fica em uma vila fechada, com portão e interfone. Olhei para ela sem entender completamente o que estava sendo oferecido.
Estou dizendo que você e a menina podem ficar lá, ela explicou. Sem aluguel por enquanto, apenas ajude com as contas básicas e comece a arrumar o lugar aos poucos. Quando estiver mais estabelecida financeiramente, conversamos sobre um valor justo. A proposta era tão inesperada, tão generosa, que por um momento pensei ter entendido mal. Dona Eulália, eu não sei o que dizer. Mal me conhece. Conheço o suficiente, ela interrompeu, com a autoridade que só as mulheres muito idosas conseguem emanar. Vi como cuida da sua filha, como trabalha duro, como trata as outras moradoras com respeito. Além disso, e aqui um sorriso suavizou seu rosto enrugado, minha prima Neide diz que você é a melhor costureira que já passou por aquela loja dela. E Neide não elogia ninguém facilmente. 3 dias depois, em um domingo chuvoso, mudamos para a casa de Santo Amaro. Como Dona Eulália havia alertado, o lugar precisava de muito trabalho. O papel de parede se desprendia em vários cantos, havia infiltrações no teto da cozinha, e o quintal estava tomado pelo mato. Mas tinha 3 quartos pequenos, uma sala aconchegante com lareira, que descobri depois não funcionava há décadas, e um quintal onde Mariana poderia brincar em segurança, protegida por muros altos e um portão sólido. A primeira noite na casa foi assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Assustadora porque o lugar era grande e vazio, cheio de sons desconhecidos e sombras inquietantes. Libertadora porque, pela primeira vez desde que saímos de Nova Friburgo, tínhamos um espaço que podíamos chamar de nosso. Nada de banheiros compartilhados, cozinhas coletivas ou paredes finas que não continham sons ou cheiros. Aqui vai ser nosso castelo, disse para Mariana enquanto arrumávamos nossos poucos pertences no quarto que dividiríamos até que ela se sentisse segura para dormir sozinha. Um castelo que vamos reconstruir juntas. Durante os meses seguintes, dividíamos nossos dias entre trabalho, escola e a reforma gradual da casa. Eu continuava no mercado municipal, mas agora Neide havia me promovido. Além dos concertos, passei a fazer algumas peças sob medida para clientes especiais, ganhando uma comissão maior por cada uma. Não era muito, mas era um avanço. Os fins de semana eram dedicados à casa. Pintávamos paredes, arrancávamos papéis de parede antigos, limpávamos calhas. Descobri habilidades que nem sabia possuir. Consertei uma torneira vazando usando apenas um manual emprestado da biblioteca local e ferramentas básicas compradas aos poucos. Em uma dessas tardes de trabalho, enquanto pintávamos a sala de um amarelo claro que havia conseguido com desconto por ser final de lote, Mariana fez a pergunta que eu sabia que eventualmente viria. Mãe, o pai está nos procurando? Parei o pincel no meio do movimento, o coração acelerado. Havia decidido desde o início ser honesta com minha filha, dentro dos limites do que ela poderia compreender com sua idade. Mas como explicar a uma criança de 9 anos o medo constante que sua mãe carregava? Sim, respondi finalmente. Ele está. Ele ainda está bravo como naquela noite? Aquela noite. A noite que havia sido o estopim quando Augusto ameaçou bater nela. A noite que finalmente me deu a coragem que eu não encontrava por minha própria segurança. Provavelmente, admiti. Mas estamos seguras aqui. Ninguém sabe onde moramos agora. Ela considerou isso por um momento, o pincel pequeno movendo-se meticulosamente ao longo do rodapé, com uma concentração que parecia além de sua idade. Não quero vê-lo de novo, disse finalmente, com uma certeza que me surpreendeu. Ele fazia você chorar. A simplicidade da observação e a sabedoria nela contida me atingiu como um soco. Crianças veem tanto mais do que imaginamos. Enquanto eu me preocupava em esconder os hematomas, elaborar desculpas, manter as aparências, Mariana estava absorvendo tudo. As lágrimas escondidas, os silêncios tensos, a atmosfera de medo que impregnava nossa antiga casa como um perfume tóxico. Estamos construindo uma vida nova, respondi, abaixando-me para ficar na altura dos olhos dela. Uma vida onde ninguém nos faz chorar. 6 meses após nossa mudança, recebi uma ligação de Cecília.
Eu havia limitado nossos contatos ao mínimo necessário, temendo que Augusto pudesse de alguma forma rastrear as chamadas, mas minha irmã insistiu que era urgente. Ele foi embora, Teresa, ela disse, sua voz transmitindo choque e alívio em partes iguais. Augusto vendeu a casa, pediu demissão da fábrica e mudou-se para o Paraná. Parece que conseguiu um emprego em uma madeireira em Curitiba. A notícia deveria ter me trazido alívio imediato, mas em vez disso, senti uma ansiedade diferente. E se fosse um truque? E se ele estivesse apenas fingindo ir embora para nos fazer baixar a guarda? Como você sabe disso? Perguntei, desconfiada. Mamãe me contou. O seu Ademar da fábrica foi visitá-la para perguntar se tínhamos notícias suas. Disse que Augusto andava muito estranho antes de pedir demissão, falando sozinho, bebendo mais que o normal. Parece que ele realmente desistiu, Teresa. Mesmo após desligar, não consegui me sentir completamente segura. Tantos meses vivendo em estado de alerta haviam me deixado incapaz de acreditar em boas notícias. Seria mesmo possível que ele tivesse desistido? Que pudéssemos finalmente baixar nossa guarda? Naquela noite, enquanto Mariana dormia no quarto que agora era só dela, pintado de verde claro com estrelas brancas que havíamos colado no teto, sentei-me na pequena varanda dos fundos da casa e permiti-me, pela primeira vez em muito tempo, pensar no futuro sem medo. A vida que estávamos construindo em São Paulo estava longe da perfeição. O dinheiro era sempre curto, as horas de trabalho longas, e a saudade da minha mãe e da familiaridade de Nova Friburgo às vezes me atingia com força suficiente para tirar meu fôlego. Mas pela primeira vez em anos, eu respirava sem o peso esmagador do medo constante. Neide havia comentado sobre a possibilidade de abrirmos uma pequena confecção juntas. Ela tinha os contatos no mercado e eu tinha a habilidade com a costura. Era um plano modesto, mas real. Mais real que qualquer sonho que eu havia me permitido ter nos 15 anos com Augusto. Enquanto observava as estrelas naquela noite quente de verão paulistano, percebi que a verdadeira superação não estava em grandes gestos ou momentos dramáticos, mas na paciente reconstrução diária. Em cada parede pintada, em cada conta paga com meu próprio trabalho, em cada noite tranquila, onde o único som era o da respiração de minha filha, dormindo em paz, eu estava reconstruindo não apenas uma casa, mas a mim mesma. O tempo passou, e aos poucos, a vida começou a encontrar um novo ritmo. 1996 chegou com promessas de estabilidade. Nossa pequena confecção, que batizamos de Ponto Firme, começava a ganhar clientela regular. Neide cuidava das vendas e contatos, enquanto eu transformava retalhos em roupas que misturavam elegância e praticidade. Mariana, agora com 16 anos, ajudava nos finais de semana, revelando um talento natural para o desenho de modelos. Numa tarde de março, enquanto ajustava um vestido de festa, o telefone tocou. Nossa linha havia sido instalada há apenas 2 semanas, um luxo que finalmente podíamos bancar e que facilitava os contatos com os clientes. Alô, Ponto Firme? Atendi, segurando alfinetes entre os lábios. O silêncio do outro lado da linha fez meus dedos congelarem no tecido. Alô? Repeti, sentindo um arrepio familiar subir pela espinha. Ouvi uma respiração pesada, depois o clique da desconexão. Poderia ser engano, claro. Linhas cruzadas eram comuns naquela época. Mas algo no fundo da minha mente, aquele instinto de sobrevivência que havia desenvolvido ao longo de 15 anos, começou a soar um alarme. Os telefonemas silenciosos continuaram nas semanas seguintes, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma respiração pesada antes do clique final. Comecei a deixar que Neide atendesse o telefone. Curiosamente, quando ela estava na loja, as chamadas misteriosas não aconteciam. Em abril, notei um carro desconhecido estacionado na esquina da nossa rua por 3 dias consecutivos. Um Monza azul escuro, não muito diferente do que Augusto dirigia em Nova Friburgo. No terceiro dia, não aguentei a ansiedade e pedi ao porteiro do condomínio, seu antenor, que verificasse. Não tinha ninguém lá dentro, Dona Teresa, ele me informou.
E quando passei de volta 1 hora depois, o carro tinha ido embora. Tentei me convencer de que eram coincidências, paranoias de uma mente treinada para esperar o pior. Afinal, fazia quase 1 ano que Cecília havia me contado sobre a mudança de Augusto para o Paraná. São Paulo era uma cidade enorme. As chances de nos encontrarmos por acaso eram mínimas. Ainda assim, comecei a tomar precauções. Mudei o caminho que Mariana fazia para a escola. Instalei uma tranca extra na porta. Pedi a Neide que colocasse nosso endereço comercial em todos os documentos oficiais, nunca o residencial. Em junho, recebi outra ligação de Cecília. Sua voz estava tensa, como se escolhesse cuidadosamente cada palavra. Teresa, não quero te alarmar, mas acho que você deveria saber. Augusto esteve aqui em casa ontem. Meu sangue gelou. O quê? Ele não estava no Paraná? Aparentemente voltou. Disse que está trabalhando em São Paulo agora. Perguntou por você e pela Mariana. O que você disse a ele? Que não tínhamos contato, que não sabia onde vocês estavam. Mas, Teresa, ele não pareceu acreditar. Disse algo como: sempre soube que você estava acobertando ela. Após desligar, sentei-me na cama, as pernas bambas demais para me sustentarem. As peças se encaixavam agora. Os telefonemas silenciosos, o carro na esquina. Não era paranoia. O passado que eu tanto tentava deixar para trás havia encontrado uma forma de retornar. Naquela noite, durante o jantar, tentei manter a normalidade enquanto observava Mariana contar animadamente sobre um projeto escolar. Ela havia florescido tanto neste último ano, longe da atmosfera tóxica em que vivíamos antes. Seus olhos brilhavam quando falava do futuro, de seus planos de estudar design de moda. Como eu poderia arriscar tudo isso agora? Mãe, você está me ouvindo? Sua voz me trouxe de volta ao presente. Desculpe, querida, estou um pouco cansada hoje. Você está com aquela cara de preocupação, ela observou, perspicaz demais para seu próprio bem. Aconteceu alguma coisa? Olhei para minha filha, não mais uma criança, mas quase uma mulher. Ela merecia saber a verdade, mas ao mesmo tempo queria protegê-la. O equilíbrio entre honestidade e proteção sempre foi o maior desafio da maternidade. Pode ser que tenhamos que fazer algumas mudanças em breve, respondi vagamente. Mas não se preocupe, vai dar tudo certo. Na semana seguinte, enquanto fechava a loja, vi o Monza azul novamente, desta vez estacionado diretamente em frente à confecção. O motorista estava lá, olhando fixamente para a vitrine. Mesmo à distância, reconheci aquela silhueta. Era Augusto. Nossos olhares se encontraram através do vidro e, naquele momento, soube que o confronto que eu havia adiado por tanto tempo estava prestes a acontecer. O jogo de gato e rato havia terminado. Ele havia nos encontrado. Meu primeiro instinto foi trancar a porta da loja e chamar a polícia. Mas algo me deteve. Talvez a memória do delegado de bigode em Nova Friburgo, dizendo que problemas de casal são complicados, ou talvez a compreensão de que essa situação precisava de um desfecho definitivo. Augusto não saiu do carro imediatamente. Ficou ali, observando, como se também estivesse considerando seus próximos passos. Isso me deu alguns minutos preciosos. Neide, sussurrei para minha sócia, que organizava tecidos nos fundos da loja. Preciso que você faça algo por mim. Ligue para este número, rabisquei o telefone de nossa casa, e peça para Mariana ir para sua casa hoje. Diga que é urgente, que explico tudo mais tarde. Neide olhou através da vitrine e empalideceu ao ver o carro. Eu havia contado minha história a ela meses atrás. É ele, não é? Perguntou, a voz trêmula. Sim, por favor, faça isso agora. Não quero que Mariana esteja em casa quando... se ele decidir ir até lá. Enquanto Neide fazia a ligação, tirei do bolso o cartão que a assistente social do Centro de Apoio às Mulheres havia me dado, doutora Patrícia Mendes, advogada especializada em casos de violência doméstica. Eu a havia consultado meses atrás, mais por precaução que por necessidade imediata.
Ela havia ajudado a preparar uma ordem de restrição preventiva que eu mantinha guardada, mas nunca havia oficializado. Mariana vai para minha casa, confirmou Neide, desligando o telefone. Teresa, não enfrente esse homem sozinha. Vamos chamar a polícia. Se chamarmos a polícia agora, ele vai negar qualquer intenção de me procurar. Vai dizer que estava só passando, que é coincidência. E depois vai encontrar Mariana quando não estivermos preparadas. Expliquei, surpreendendo-me com a clareza de pensamento que emergia no meio do medo. Preciso acabar com isso de uma vez por todas. Neide hesitou, mas finalmente concordou. O que você vai fazer? Vou conversar com ele. Em público, aqui na loja, onde existem testemunhas. Peguei o telefone novamente. Mas primeiro, vou garantir que temos um plano B. Liguei para o escritório da doutora Patrícia. Felizmente, ela ainda estava lá, preparando-se para sair. Ele está aqui. Falei sem preâmbulos quando ela atendeu. Na frente da loja. Preciso da ordem de restrição oficializada imediatamente. Teresa, isso leva tempo, ela respondeu, a preocupação evidente em sua voz. O juiz precisa analisar, assinar. Não temos tempo para isso, interrompi. O que posso fazer agora, neste exato momento? Houve uma pausa do outro lado da linha. Onde você está exatamente? Dei o endereço da loja. Fique aí, não saia. Estou a 15 minutos de você. Vou ligar para um contato na delegacia da região. Ao desligar, vi Augusto finalmente saindo do carro. Estava mais magro do que eu lembrava, o cabelo com mais fios grisalhos. Usava uma camisa social amarrotada e calças que pareciam grandes demais para seu corpo. Em 15 meses separados, ele parecia ter envelhecido 10 anos. Vá para os fundos, instruí Neide. Se a situação ficar tensa, saia pelos fundos e chame ajuda. Não vou deixar você sozinha com ele, ela protestou. Não estarei sozinha. Ficaremos na área principal da loja, visíveis da rua. Se ele tentar qualquer coisa, você será minha testemunha. Vi Augusto se aproximar da porta, sua expressão uma mistura complexa de emoções que um dia eu saberia ler como um livro aberto. A campainha da porta soou quando ele entrou. Aquele mesmo som alegre que normalmente anunciava clientes, agora parecia um aviso de perigo. Teresa, ele disse, seu olhar percorrendo o espaço antes de pousar em mim. Sua voz estava mais rouca do que eu lembrava, provavelmente resultado de anos de cigarros e álcool. Augusto, respondi, mantendo o balcão entre nós, minhas mãos apoiadas firmemente na superfície de madeira para disfarçar seu tremor. O que você quer? Conversar, ele respondeu, dando um passo à frente. Só conversar. Notei que ele mantinha as mãos nos bolsos, um gesto que antigamente significava que estava se controlando, segurando a raiva. Alguns hábitos nunca mudam. Estamos conversando, respondi, meu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Mas a loja está fechando. Temos 5 minutos. Ele sorriu. Aquele sorriso torto que um dia achei charmoso e que eventualmente aprendi a temer como prenúncio de tempestade. 5 minutos para resolver 15 anos? Você sempre foi prática, Teresa. O relógio na parede marcava exatamente 18h45. A doutora Patrícia chegaria em breve, se o trânsito permitisse. Eu só precisava ganhar tempo e manter a situação sob controle até lá. 15 anos que você destruiu noite após noite, Augusto. Não há nada para resolver. Onde está Mariana? Ele perguntou subitamente, olhando em volta como se esperasse encontrá-la escondida entre os rolos de tecido. Em segurança, respondi firmemente. Longe daqui. Ele deu outro passo à frente e involuntariamente recuei. 15 meses de liberdade não haviam sido suficientes para apagar 15 anos de condicionamento. Ela é minha filha também, ele disse, sua voz endurecendo. Tenho direito de vê-la. Direitos? A palavra acendeu algo dentro de mim, uma indignação que vinha se acumulando por anos. Que direitos você tem, Augusto? O direito de aterrorizar uma criança? O direito de fazê-la desenhar figuras escuras e assustadoras representando o próprio pai? Vi sua expressão vacilar por um momento.
Talvez ele nunca tivesse pensado em como seus atos afetavam Mariana. Ou talvez nunca tivesse se importado o suficiente para pensar. Eu mudei, Teresa, ele disse, sua voz subitamente mais suave, quase suplicante. Passei por momentos difíceis, perdi tudo. Você, Mariana, a casa, o respeito na cidade. Isso faz um homem repensar sua vida. Era o discurso de arrependimento. Eu o conhecia bem. Quantas vezes havia ouvido variações dele ao longo dos anos? Desculpe, não vai acontecer de novo. Foi a última vez, prometo. Vou mudar, você vai ver. Não estou pedindo para voltarmos. Ele continuou, interpretando meu silêncio como hesitação. Sei que isso acabou. Só quero fazer parte da vida da minha filha, ter a chance de me redimir com ela. Por um segundo, apenas um, quase acreditei. Quase vi nele o homem que conheci no baile de carnaval, aquele com um sorriso fácil e olhos gentis. Mas então, notei como seus dedos tamborilavam nervosamente na coxa. Um tique que sempre precedia explosões de raiva. Algumas coisas nunca mudam. Mariana tem 16 anos agora, respondi calmamente. Em breve será maior de idade e poderá decidir por si mesma se quer você na vida dela. Até lá, minha resposta é não. O rosto dele endureceu instantaneamente, a máscara de arrependimento caindo para revelar a raiva familiar por baixo. Suas mãos saíram dos bolsos, fechando-se em punhos. Você não pode me impedir, ele disse entre dentes. Eu sou o pai dela. Tenho direitos legais. Direitos legais? Repeti, surpreendendo-me com a firmeza na própria voz. Como a ordem de restrição que tenho contra você? Ou os registros policiais em Nova Friburgo? Ou as testemunhas que podem confirmar os anos de abuso? Foi neste momento que percebi algo extraordinário. Eu não tinha mais medo. Não do jeito paralisante de antes. O medo ainda estava lá, claro. Seria impossível não sentir medo diante do homem que transformou minha vida em um inferno por tantos anos. Mas era um medo diferente agora. Um medo que não me dominava. Você está blefando, ele disse, mas havia incerteza em seus olhos. Não existe ordem nenhuma. Quer testar? Peguei o telefone sobre o balcão. Posso ligar para a polícia agora mesmo. A tensão no ar era palpável. Estávamos em um impasse, ambos cientes de que o próximo movimento definiria tudo. Foi quando a porta da loja se abriu novamente. A campainha alegre soou, quebrando o momento. Augusto virou-se, esperando talvez ver Mariana, mas era a doutora Patrícia, seguida por um policial em uniforme. Senhora Teresa, cumprimentou a advogada, seu olhar avaliando rapidamente a situação. Está tudo bem aqui? Augusto recuou um passo, seu olhar alternando entre mim e os recém-chegados, como um animal encurralado buscando uma saída. Este é o senhor Augusto? Perguntou o policial, consultando uma prancheta em suas mãos. O momento de verdade havia chegado. Podia sentir o peso de 15 anos convergindo para esta decisão. Seria tão fácil dizer não, deixá-lo ir embora, evitar o confronto. Parte de mim, aquela parte condicionada a aplacar, a apaziguar, queria fazer exatamente isso. Mas então pensei em Mariana, em seu desenho da figura feminina cobrindo o rosto, na mulher que eu queria que ela se tornasse, forte, segura, capaz de defender seus limites. Sim, respondi, minha voz mais firme do que jamais havia sido na presença de Augusto. Este é ele. E eu gostaria de registrar oficialmente que ele está violando a ordem de restrição preliminar e fazendo ameaças. O rosto de Augusto contorceu-se em uma mistura de raiva e descrença. Você não pode fazer isso, ele murmurou, mas havia derrota em sua voz. Na verdade, ela pode, disse a doutora Patrícia, avançando para ficar ao meu lado. E está fazendo. O policial se aproximou de Augusto, pedindo seus documentos. Vi o homem que por tanto tempo foi o centro do meu universo de medo diminuir, transformar-se em algo menor, mais ordinário. Isso não acaba aqui, ele disse, olhando para mim enquanto entregava relutantemente sua carteira de identidade ao policial. Vou provar que mudei.
Vou entrar na justiça pelos meus direitos como pai. Talvez em outro tempo essas palavras teriam me aterrorizado. Mas naquele momento, observando-o ser escoltado para fora da loja, senti apenas uma estranha mistura de alívio e tristeza. Você tem esse direito, respondi, surpresa com minha própria calma. E eu tenho o direito de proteger minha filha. A justiça decidirá. Quando a porta se fechou atrás deles, minhas pernas finalmente cederam. Neide correu para me amparar, guiando-me até uma cadeira. Você foi incrível, ela sussurrou, segurando minhas mãos trêmulas. A doutora. Patrícia voltou alguns minutos depois, seu rosto demonstrando satisfação profissional. Ele vai receber uma advertência formal hoje, e amanhã formalizaremos a ordem de restrição permanente. Você fez a coisa certa, Teresa. E se ele tentar de novo? Perguntei, a adrenalina diminuindo, deixando-me exausta. Então ele será detido, ela respondeu simplesmente. Mas honestamente, acho que ele entendeu a mensagem. Homens como seu ex-marido são corajosos apenas quando enfrentam vítimas isoladas e amedrontadas. Você não é mais nem uma coisa, nem outra. Aquela noite, deitada no sofá da casa de Neide com Mariana dormindo no quarto ao lado, refleti sobre o confronto na loja. Durante anos, imaginei esse momento com terror, o momento em que Augusto nos encontraria, em que teríamos que encará-lo novamente. Na minha imaginação, sempre terminava com desastre, com todas as minhas defesas desmoronando. A realidade havia sido diferente. Sim, senti medo, sim, tremi, mas não desmoronei, mantive-me firme, usei os recursos que havia reunido pacientemente e, mais importante, falei. Depois de anos de silêncio, de engolir palavras e sentimentos, finalmente usei minha voz. E isso, percebi enquanto o sono finalmente me alcançava, foi a verdadeira vitória daquele dia. Os dias que se seguiram àquela confrontação na loja foram como os primeiros passos após uma longa doença, incertos, trêmulos, mas cheios de uma estranha esperança. Meu corpo ainda reagia aos velhos gatilhos. Um carro que parava bruscamente na rua, uma voz masculina alterada, o rangido de uma porta. Mas algo fundamental havia mudado dentro de mim. Na manhã seguinte ao confronto, doutora Patrícia ligou no telefone fixo da casa de Neide. A ordem de restrição permanente será emitida até o final da semana, ela disse. O delegado ficou impressionado com sua postura ontem. Disse que raramente vê mulheres na sua situação terem tanta clareza e firmeza. Clareza e firmeza. Palavras que nunca associaria a mim mesma durante aqueles 15 anos de casamento. Será que aquela mulher decidida sempre esteve lá, escondida sob camadas de medo? E o que aconteceu com ele? Perguntei, ainda incapaz de pronunciar seu nome sem sentir um aperto no peito. Passou a noite na delegacia e foi liberado esta manhã com a advertência formal. Está proibido de se aproximar de você ou de Mariana num raio de 200 metros. Se descumprir, será detido imediatamente. Agradeci e desliguei, olhando para o pequeno calendário pendurado na parede da cozinha de Neide. Era 1997 e eu tinha 37 anos. Metade da minha vida adulta havia sido vivida em função do medo de um homem. A outra metade, percebi com uma clareza quase dolorosa, estava agora inteiramente em minhas mãos. Mariana voltou da escola naquela tarde com passos arrastados, o uniforme amarrotado e o olhar distante. Aos 16 anos, ela carregava cicatrizes invisíveis tão profundas quanto as minhas. "Tudo bem, filha?" perguntei, preparando um copo de suco de laranja na pequena cozinha emprestada. Ela deu de ombros, aquele gesto universal dos adolescentes que significa tudo e nada ao mesmo tempo. O Lucas da sua sala perguntou por que estamos morando na casa da tia Neide. Ela finalmente disse, os olhos fixos no tampo da mesa. Não soube o que responder. Respirei fundo, sentando-me à sua frente. Era hora de uma conversa que vinha adiando. Mariana, seu pai apareceu ontem na loja. Seus olhos se ergueram instantaneamente, arregalados.
Por um momento, vi neles a menina de 8 anos que espiava pela fresta da porta do quarto, testemunhando o que criança nenhuma deveria ver. Ele sabe onde estamos? Sua voz falhou. Ele me encontrou, sim. Mas algo importante aconteceu. Peguei suas mãos entre as minhas. Pela primeira vez não recuei. Não cedi. Enfrentei-o de cabeça erguida. Contei a ela sobre o confronto, sobre a chegada da advogada e do policial, sobre a ordem de restrição. Omiti os detalhes mais perturbadores, mas compartilhei o essencial, que havia encontrado minha voz. Não precisamos mais fugir, filha, concluí. Não precisamos mais nos esconder. Mariana permaneceu em silêncio por longos segundos, processando tudo. Eu sempre tive tanto medo dele, ela finalmente admitiu, sua voz quase um sussurro. Mesmo quando ele não estava lá. Era como se sua sombra estivesse sempre por perto. Eu sei, respondi, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. Eu também vivia assim, mas essa sombra está se dissipando agora, para nós duas. Naquela noite, Mariana pediu para dormir comigo no sofá-cama da sala, como quando era pequena e se aninhava em meus braços durante tempestades. Enquanto ela adormecia, fiquei acordada, olhando para o teto, pensando nas estranhas reviravoltas da vida. Na semana seguinte, procurei Eduardo, o dono de uma pequena galeria comercial no centro. Ele tinha 2 espaços para alugar. Um deles seria perfeito para meu ateliê de costura. O aluguel era mais alto do que eu podia pagar, mas quando expliquei minha situação e mostrei meu trabalho, ele ofereceu um acordo. Eu poderia usar o espaço com um desconto nos primeiros 6 meses e, em troca, faria as cortinas novas para a galeria inteira. Assinei o contrato com mãos trêmulas, mal acreditando que estava realmente dando aquele passo. 1 mês depois, Ateliê Teresa abria suas portas com uma placa modesta, mas digna. A pequena cerimônia de inauguração reuniu as poucas pessoas que haviam me apoiado naquela jornada. Neide, minha irmã Cecília, que veio de Petrópolis especialmente para a ocasião, a doutora Patrícia e algumas clientes que me acompanharam desde os tempos em que costurava na mesa da cozinha. Quando cortei a fita vermelha improvisada na porta do ateliê, não consegui conter as lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, nem mesmo apenas de alegria. Eram lágrimas de reconhecimento, de finalmente reconhecer a mulher que eu sempre poderia ter sido. Mãe. Mariana me chamou naquela noite, enquanto arrumávamos as últimas coisas no pequeno ateliê. Lembra daquele desenho que eu fiz quando era pequena? Da mulher cobrindo o rosto? Assenti, a imagem ainda vívida em minha memória, mesmo tantos anos depois. Eu queria refazê-lo, ela disse, tirando um papel dobrado da mochila. Para pendurar aqui. Desdobrou cuidadosamente o papel e me mostrou. Era um desenho simples, feito com canetinhas coloridas. Uma mulher de cabelos longos como os meus, com os braços abertos em vez de cobrir o rosto, e um sorriso sereno. Ao lado dela, uma menina mais jovem, igualmente sorridente. Acima delas, em letras coloridas e um pouco desalinhadas, estava escrito: Ateliê Teresa, onde os sonhos ganham forma. Não consegui falar. Apenas abracei minha filha, sentindo que algo antigo e pesado finalmente se dissolvia entre nós duas. 30 anos se passaram desde aqueles dias tumultuados. Hoje, sentada na varanda do meu pequeno apartamento no 3º andar de um prédio residencial no centro de Niterói, consigo olhar para trás com uma clareza que só o tempo proporciona. O ateliê prosperou além das minhas expectativas mais otimistas. Começou com pequenos consertos e ajustes, cresceu para vestidos de festa e, eventualmente, especializou-se em vestidos de noiva. Havia algo profundamente simbólico em criar peças para mulheres que, diferente de mim, estavam entrando em uniões baseadas em amor e respeito mútuo. Mariana se formou em psicologia em 2003, especializando-se depois no atendimento a vítimas de violência doméstica. A semente que plantei com minha própria superação floresceu nela de maneiras que nunca poderia imaginar. Hoje,
Aos 46 anos, ela coordena um centro de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. A menina que um dia desenhou figuras assustadoras agora ajuda outras pessoas a redesenhar suas próprias histórias. Em 2010, recebi um telefonema inesperado. Era Cecília, minha irmã. Teresa, ela disse, sua voz estranhamente contida. Acabei de receber a notícia. Augusto faleceu ontem. A notícia não provocou em mim a reação que eu mesma esperaria. Não senti alegria, nem mesmo alívio. Apenas uma estranha sensação de conclusão, como o ponto final de um longo parágrafo. Como? Perguntei simplesmente. Cirrose hepática, estava internado há semanas no hospital municipal. Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela por um longo tempo. A parte mais difícil de explicar para quem nunca viveu um relacionamento abusivo é como é possível ter sentimentos complexos e contraditórios pela mesma pessoa. O homem que me aterrorizou por anos também foi o mesmo que um dia me fez rir durante um baile de carnaval, que chorou emocionado quando Mariana nasceu, que me trouxe café na cama nos primeiros anos de casamento. A violência não começa do dia para a noite. Ela avança sorrateiramente, testando limites, retrocedendo quando necessário, avançando novamente quando o terreno parece seguro. Como a maré que lentamente corrói a base de um rochedo até que um dia ele simplesmente desmorona. No funeral de Augusto, compareci discretamente, ficando ao fundo. Mariana optou por não ir, e respeitei sua decisão. Vi poucos rostos conhecidos, alguns ex-colegas da fábrica, um primo distante. O homem que um dia ocupou tanto espaço em nossas vidas partia quase sozinho. Não fui ao funeral para me despedir de Augusto, o marido. Fui para encerrar um capítulo da minha vida, honrar a jornada completa, com suas dores e aprendizados. Ao sair do cemitério, senti como se estivesse deixando para trás não apenas o homem, mas também os últimos resquícios do medo que ele representava. Em 2015, aos 55 anos, vendi o ateliê para minha assistente mais antiga e talentosa, Júlia. Era hora de diminuir o ritmo. Reservei apenas alguns clientes especiais e passei a trabalhar em casa, no pequeno ateliê que montei no segundo quarto do apartamento que consegui comprar com o dinheiro da venda. Foi nessa época que comecei a frequentar um centro comunitário próximo de casa, onde descobri um grupo de mulheres idosas que se reuniam semanalmente para atividades diversas. No início, ia apenas para os encontros de tricô e crochê, compartilhando técnicas que havia aprendido ao longo dos anos. Mas logo me vi participando de rodas de conversa, oficinas de escrita criativa, até mesmo aulas de dança. Em uma dessas rodas de conversa, o tema era recomeços. Quando chegou minha vez de falar, surpreendi a mim mesma com a fluidez com que minha história saiu. Era a primeira vez que a compartilhava com estranhos, sem omissões ou eufemismos. Ao terminar, notei várias mulheres com lágrimas nos olhos. Uma delas, Dona Iracema, com seus quase 80 anos, apertou minha mão e disse: "Sua história é a minha história. É a história da minha mãe. É a história que eu nunca tive coragem de contar para minhas filhas." Foi ali que percebi. Nossas histórias, quando compartilhadas, têm o poder de iluminar caminhos para outras pessoas. O silêncio, que por tanto tempo foi meu refúgio, agora parecia um desperdício. Comecei a coordenar um grupo de apoio no centro comunitário, especificamente para mulheres idosas que, como eu, carregavam histórias de abuso e superação. Muitas delas haviam vivido épocas em que a violência doméstica era ainda mais normalizada, quando uma mulher separada carregava um estigma pesado, quando não havia delegacias especializadas ou leis de proteção. Em 2020, quando a pandemia nos forçou ao isolamento, transformamos nossos encontros em ligações telefônicas regulares. Nenhuma de nós dominava bem a tecnologia para videoconferências. Mas a voz humana do outro lado da linha foi um conforto inestimável naqueles meses solitários. Foi durante esse período que meu neto Lucas, filho de Mariana, sugeriu que eu gravasse minhas histórias. "Vó, as pessoas precisam ouvir o que você tem a dizer",
Ele insistiu em uma de suas visitas pós-vacina. A ideia parecia absurda para mim. Quem se interessaria pela história de uma costureira de 60 e tantos anos? Que valor poderia ter minha experiência? Mas as sementes daquela sugestão foram plantadas, e como acontece com todas as sementes bem cuidadas, eventualmente germinaram. Hoje, em 2025, entendo que cada cicatriz em minha história é também um mapa para alguém que ainda está perdido na escuridão. Cada momento de fraqueza que superei pode ser a luz que guia outra pessoa. Cada costura que fiz em minha vida despedaçada pode ensinar alguém a reconectar os retalhos da própria existência. Tenho uma pequena coleção de objetos que guardam minha história. Uma caixa de madeira entalhada, onde guardo o primeiro pagamento que recebi pela costura de um vestido de festa. Um pedaço do tecido da cortina que fiz para a inauguração do ateliê. O desenho que Mariana fez, emoldurado e protegido pelo tempo. A fotografia amarelada do baile de carnaval onde conheci Augusto. Não para lamentar o que veio depois, mas para honrar a jovem sonhadora que eu era. E então, há um pequeno medidor de tecido de madeira, gasto pelo uso constante. Foi o primeiro instrumento profissional que comprei com meu próprio dinheiro, escondido na lata de achocolatado. Em suas marcas desgastadas estão as medidas de centenas de peças que costurei, mas também a medida da minha própria jornada. Às vezes, nas manhãs silenciosas, seguro este medidor e reflito sobre como medimos o valor de uma vida. Seria pelos anos vividos, pelos sorrisos dados ou recebidos, pelos obstáculos superados, ou talvez pelo que deixamos para trás? Se eu pudesse voltar no tempo e conversar com a jovem Teresa, tremendo debaixo do cobertor enquanto esperava o som do portão rangendo, diria a ela que o caminho seria longo e doloroso, mas que a liberdade no fim dele valeria cada passo. Diria que ela é mais forte do que imagina. Que sua coragem não precisa ser grandiosa e teatral. Pode ser silenciosa e persistente, como o fio que atravessa o tecido repetidamente até formar algo belo e funcional. Diria a ela que virá o dia em que o som de um portão rangendo será apenas o som de um portão rangendo. Nada mais. Recentemente, minha neta mais nova, Sofia, de 12 anos, me encontrou organizando minhas antigas caixas de costura. Seus olhos brilharam ao ver os botões coloridos, as fitas de cetim, as rendas delicadas que guardei ao longo dos anos. Vó, você pode me ensinar a costurar? Ela perguntou, mergulhando as mãos na caixa de botões como quem encontra um tesouro. Olhei para suas mãos pequenas e hábeis, tão diferentes das minhas agora marcadas pelo tempo e pelo trabalho. Mãos que nunca conheceram o medo que as minhas conheceram. Mãos livres para criar, para construir, para escolher seus próprios caminhos. Claro que posso, meu amor, respondi sentindo uma emoção difícil de nomear. E enquanto costuramos, vou te contar algumas histórias. Histórias de quando você era jovem? Ela perguntou animada. Sim, sorri. Histórias de quando eu estava aprendendo a ser corajosa. Sofia arregalou os olhos. Mas vó, você sempre foi corajosa. Naquele momento, percebi que esta é talvez a maior vitória. Que para minha neta, minha história não começa com o medo, mas com a coragem. Que a imagem que ela tem de mim não é a da mulher que tremia ao ouvir o portão, mas a da mulher que abriu seu próprio caminho no mundo. Quando você vive um relacionamento abusivo, o mundo se torna extremamente pequeno. Seus horizontes se encolhem até caberem dentro das paredes de uma casa, dentro das limitações impostas pelo medo. A liberdade, quando finalmente chega, é assustadora justamente por ser vasta demais depois de tanto confinamento. Aprendi que a cura não é um destino, mas uma jornada contínua. Há dias em que ainda acordo sobressaltada com pesadelos. Há momentos em que um gesto brusco me faz retrair instintivamente. Mas essas reações são cada vez mais raras, como visitas indesejadas de um passado que gradualmente se afasta. Para você, que está ouvindo minha história, seja qual for sua idade, seu gênero, sua situação,
quero deixar estas palavras. O medo tem prazo de validade se você se recusar a renovar sua licença para controlar sua vida. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo é mais importante do que o medo. E nunca, jamais, é tarde demais para reescrever o restante da sua história. Hoje, aos 65 anos, quando me olho no espelho, vejo os cabelos grisalhos que não me preocupo em tingir, as rugas que mapeiam risos e lágrimas em igual medida, e os olhos, os mesmos olhos que um dia se recusavam a encarar o próprio reflexo com medo do que veriam, agora serenos e diretos. Esses olhos viram o terror e a beleza, o desespero e a esperança. Viram a escuridão completa e o amanhecer mais radiante. Viram o rosto de minha filha se transformar de uma criança assustada em uma mulher forte. Viram meus netos crescerem sem a sombra do medo que marcou minha própria juventude. E quando encaro esses olhos no espelho, digo a mim mesma as palavras que demorei décadas para aprender. Você está segura agora, você é livre. E é isso que desejo para cada pessoa que, como eu um dia, espera tremendo pelo som de um portão rangendo. Segurança, liberdade e a certeza de que, sim, existe um amanhã onde o medo não dita mais as regras. Um amanhã que vale cada passo dado em sua direção. Pois lembre-se, o mesmo portão que um dia anunciava terror pode se tornar a passagem para sua libertação. Basta ter a coragem de atravessá-lo. Quer um cuidado especial? No primeiro comentário fixado, você pode baixar gratuitamente o nosso e-book exclusivo com receitas de chás tradicionais das avós. Um presente feito com muito carinho para aquecer seu coração. Aproveite!